Olá a todos, bem-vindos a essa aula de mecânica dinâmica. Hoje vamos abordar a cinemática de um ponto material, em específico o movimento curvilíneo, e tratar da abordagem com as coordenadas retangulares. O sistema de coordenadas retangulares x e y é útil para descrever movimentos onde as componentes x e y da aceleração são geradas ou determinadas independentemente. O movimento curvilíneo resultante é então obtido por uma combinação vetorial das componentes x e y do vetor posição, do vetor velocidade e do vetor aceleração. Observe na figura novamente a trajetória de uma partícula junto aos eixos x e y. O vetor posição R, a velocidade v e a aceleração a da partícula são representados juntamente com suas componentes x e y. Observe aqui o AX e o AY. Observem aqui o Vx e o Vy e aqui o x e o y. Com a ajuda dos vetores I e J, pode-se escrever os vetores R, V e A em termos de suas componentes x e y, da seguinte forma. O vetor R igual a x vezes o vetor unitário i, mais y vezes o vetor unitário j. O vetor v, então, é igual à derivada dr, do vetor r, que é igual à derivada de x vezes o vetor unitário i, mais a derivada de y vezes o vetor unitário j. Então, também podemos calcular o A igual à derivada do vetor v, ou então a derivada do vetor posição, tá? Que é igual, então, à derivada segunda de x mais a derivada segunda de y, vezes o vetor unitário j. Os valores escalares dos componentes v e a são Vx igual à derivada de x, Vy igual à derivada de y. Ax igual à derivada do vetor Vx, que é igual à derivada segunda de x. Ay igual à derivada dv de y, que é igual à derivada de y segunda. Como já estudado, a velocidade é sempre tangente à trajetória. Aqui está a trajetória, é essa, imagine o ponto A, essa é a trajetória. A velocidade é sempre tangente à trajetória. E assim, v ao quadrado igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Vejam que nós temos as componentes vx e vy, então v é igual a essa relação. V é igual a raiz quadrada de Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. A tangente de θ é igual a Vx, a Vy sobre Vx. Essa tangente de θ é a inclinação da curva, dy sobre dx. Então, dy sobre dx é igual a tangente de θ, que é igual a Vy sobre Vx. Calculamos, então, a tangente de θ aqui. Se as coordenadas x e y são conhecidas independentemente como função do tempo, ou seja, o x é uma função, é uma equação que depende do tempo, e também se o y também é uma função, ou seja, uma equação que depende do tempo, então, nós podemos combinar essas duas equações para qualquer tempo para obter o vetor posição R. Pode-se combinar também a derivada dessa expressão
e também dessa expressão para obter-se o vetor v. E também pode-se combinar a derivada segunda de x e a derivada segunda de y para obter a aceleração, o vetor aceleração. Se as componentes de aceleração a x e a y também forem dadas em função do tempo, pode-se integrá-las separadamente com relação ao tempo. Se nós integrarmos uma vez, vamos obter Vx e Vy, e se nós integrarmos mais uma vez, vamos obter então x e y em função do tempo. A eliminação do tempo entre essas duas equações paramétricas fornece a equação da trajetória curva y igual a f de x. Vai estar em função do y e em função do x. Por fim, tudo aquilo que foi tratado no movimento retilíneo pode ser aplicado separadamente ao movimento x e ao movimento y. Vamos agora, então, fazer alguns exercícios para criar habilidade nesses cálculos aqui. Esse capítulo foi elaborado com base no livro do Merian, Mecânica para Engenharia Dinâmica, 9ª edição. Consulte-a para melhores esclarecimentos.